Fala, meus amores intelectualizantes, tudo bom com vocês? Primeiro, eu quero agradecer pelo vídeo passado. As visualizações têm aumentado no sentido de que vocês estão acompanhando o meu trabalho, né? E eu gosto sempre de lembrar, meu nome é Helena Rodrigues, eu tenho 56 anos, eu sou formada em... Eu tenho um curso de teologia, eu sou formada com foco em filosofia, eu tenho um pós em TCC, eu estou fazendo pós em psicanálise e muitos cursos na área de relacionamento, de relações humanas, e trabalho há 31 anos, vai completar agora 32 anos que eu trabalho no comércio, né? Mas eu quero agradecer, porque que são vídeos que eu falo sobre o comportamento humano, sobre o dia a dia, quais são as dicas básicas, e eu tenho estudado, eu tenho aprofundado muito a questão das minhas leituras na filosofia e como dar um atendimento filosófico quando a psicologia não consegue ou não consegue ter aquela rapidez que o cliente precisa muitas vezes. E depois você continua com a terapia. A filosofia nada mais é do que o questionamento, né? São os porquês da vida. Por que que você toma determinada atitude? Por que que você resolveu mover esse celular daqui para lá, né? Sem distinguir, sem querer visualizar somente a causa no fundo da maternidade, da parte psicológica, psicanalítica, o porquê dos motivos, né? Da teia mental e tudo mais. Mas hoje eu vim falar de algo muito interessante. Sabe aquela situação que você não consegue realizar, resolver de jeito nenhum que você tem com aquela pessoa? Gente, eu sou assim, orgânica, mexendo o cabelo mesmo, cansada porque eu cheguei quase 10h30 da noite do trabalho, e é assim mesmo, a gente que trabalha para o outro é assim mesmo. E eu não reclamo não. Então, sabe aquela situação que você reclama, pô, fulano não me desculpa, fulano não me perdoa, meu pai não me perdoa, minha mãe não me perdoa, né? Minha irmã não me perdoa, sei lá, alguém da sua vida que você se questiona que não te perdoou ainda, né? Eu vim trazer alguns assuntos aqui bem rápidos para vocês. Em que sentido? No sentido do que a gente também, né? A verdade é muito relativa dentro da história que eu vivi com aquela pessoa, né? Eu tenho que conhecer a história de vida daquela pessoa. É óbvio que se ela me fez mal, eu tenho que tentar de uma forma mostrar para ela o quanto eu me senti mal, caso ela queira ouvir, né? Eu venho falando das nossas reações com relação a isso. O outro não quer te ouvir, o outro tem as verdades dele e você tem que respeitar esse princípio. Por quê? Porque a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece a limitação do outro. Você já ouviu falar sobre o mito da caverna de Platão? Platão fala que algumas pessoas foram criadas numa caverna, né? Ele citou esse exemplo, vivendo e visualizando só sombras da luz que vem lá de fora, sombras. Eles não viam pessoas, não viam nada do que acontecia. Nasciam, viviam ali dentro, e um deles resolveu sair para ver a luz do sol. E quando ele encontrou o sol, encontrou tudo aquilo que ele via, que era tudo mentira daquela realidade, ele não sabia se ele voltava para a caverna, né? Porque se ele contasse, será que os amigos iam acreditar nele? Ou se ele continuava na luz onde trouxe a verdade? Você sabe qual é a caverna, o mito da caverna de Platão que existe em cada um de nós? Não sabe. Então, assim, ontem eu estava pensando numa pessoa que tem uma dificuldade muito grande, né, na minha vida pessoal. Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem me conhece mais profundamente vai saber de quem eu estou falando. E essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de me perdoar porque ela não consegue enxergar a minha caverna, o mito da caverna de Platão que é em mim, e ela não consegue enxergar o mito da caverna de Platão que é nela. E hoje, assim, ontem à noite, deitada falando com Deus, orando, eu falei: Deus, como é que eu faço? Já tentei de todas as estratégias para fazer com que ela entendesse que eram situações muito frágeis, estavam em condições muito frágeis e não havia como nenhum dos lados entender. Aí veio aquilo no meu coração assim direto, sabe? Uns chamam de voz da intuição, outros chamam de voz de Deus. Eu digo para vocês que foi a voz de Deus que falou dentro de mim. A limitação dela é essa. A verdade dela, desse ser humano, é essa. A verdade que ela tem é que ela é a verdade dela e a verdade dela. E você nunca vai conseguir entrar
aonde ela não permitir, aonde ela tem a limitação dela, aonde as crenças delas estão, aonde a verdade dela está. E eu realmente nunca ia conseguir atingir essa verdade, né? E mostrar o meu lado, dizendo que eu não fiz esse mal que ela pensa que eu fiz, e tentei de tudo quanto foi maneira, né, mostrar para ela o tempo que eu tive contato com ela, mas assim, não adianta, gente. Se o outro não quer entender, você tem que estar ciente de que você tentou dar o seu melhor, você não tentou magoar a pessoa, ou se você magoou, foi um momento de infantilidade, foi um momento de dificuldade, sei lá, um momento de desvario. Às vezes a gente dá uns desvarios mesmos, a gente esquece mesmo, às vezes a gente é egoísta e não percebe que a gente fez mal a alguém. E eu tentei, né, vou pontuar, eu tentei ver essa situação. Claro que houveram muitos momentos de imaturidade minha e tudo mais, mas o outro, por ser até bem mais velho do que eu, não conseguiu entender, né? Não consegue entrar na minha história, porque para ela a história dele é muito soberana, né? Então, assim, acima de tudo, gente, a gente tem que ter humildade para entender a limitação do outro. E naquilo veio assim: para de querer justificar o injustificável, porque a pessoa primeiro você tem que ter empatia, né? A quem você tenta demonstrar o teu lado, primeiro tem que querer te escutar, estar de coração aberto e ser uma pessoa empática e entender, né? E tem uma série de construções aí que, com o tempo, se você for esperto, você observar o comportamento, você vai vendo até onde você consegue chegar e mostrar que o bicho ou a caverna, ela é simplesmente uma prisão em que ela pode sair para fora, como fez Lázaro. Sai para fora, Jesus falou para ele, ele voltou a ver a luz e nunca mais ele voltou para as trevas. Então é isso. Será que a pessoa quer sair disso? Será que isso não é talvez uma forma dela se recolher e guardar as verdades dela e encontrar os perdões com ela? Porque a partir do momento que você tenta se desculpar com alguém e essa pessoa se fecha, vamos que não seja o mito da caverna, que ela realmente não entenda, né? Mas não queira entender, né? Tá com dificuldade, porque existem as limitações emocionais, né? Existem as causas emocionais, no sentido de você não conseguir perceber, porque aquilo é um lugar confortável. Imagina se eu sair da caverna, encontrar a luz e tiver que chegar, ter uma relação boa com as pessoas com as quais eu tive problemas, né? Então a gente tem que também ter esse olhar psicológico, filosófico, né, emocional, psicoterapêutico, né, psicanalítico, um olhar humano de entender também o espaço do outro. Ah, Helena, mas eu estava certo. Ok, isso não tira a tua verdade, entendeu? Mas te dá entendimento para saber que ela tem limitações, ou limitações que não quer enxergar a luz, ou limitações de que é um lugar de conforto, ou limitações porque ela não consegue enxergar mesmo. Então, aonde eu quero chegar com esse pequeno vídeo, né? Não insista mais naquilo que você não consegue obter o perdão, né? A gente até muitas vezes se submete a algumas situações, e hoje eu até postei uma palavra no meu Facebook, uma frasezinha simples: não fica onde você não consegue pegar, né? Não fica onde você não se cabe, porque você vai ter que se moldar. Então, se está te machucando e você não consegue mostrar a tua verdade, é porque o outro tem limitações. Então, tira o teu time de campo, perdoa dentro da sua mente, não espere contrapartida. É difícil, gente, é difícil. É muito difícil, porque às vezes é alguém que você ama ou alguém que você quer trazer de volta para sua vida, mas a pessoa, por esses motivos que eu disse para você, pode ser que ela não se aproxime da sua vida. Então, eu quero dizer para você, o mito da caverna de Platão fala muito, né? E como falou o meu coração esses últimos 2 dias, de entender que o outro só consegue enxergar sombras, ou tá cômodo ali dentro, porque se ela sair da caverna, ela vai ter que enfrentar o mundo e enfrentar as verdades, ou porque é imatura mesmo. Então a gente tem algumas questões aí que não cabe trazer nesse vídeo, mas respeite
Procure entender o teu limite e o teu mito da caverna e procure entender a caverna que as pessoas se escondem. Porque às vezes elas se mantêm lá dentro por esses três motivos. Então, se perdoe você. Não tente alcançar o inalcançável. Não tente tocar o coração daquela pessoa que não quer ser alcançada. Não tente entrar na privacidade daquele que fecha a porta para você. Faça a sua parte, se perdoe. Você tentou, você quis, tentou. Não põe a mão no desconhecido, né? E uma vez eu ouvi, tinha uma pessoa que se relacionou comigo muitos anos que dizia: você tem a mania de puxar o pitbull pela orelha. Então hoje, na minha idade, eu não puxo mais o pitbull pela orelha, tá? Olha, um beijo, uma boa semana para vocês. Esse vídeo eu era para ter postado na segunda-feira, mas eu tô postando hoje, terça-feira, quase 11 horas da noite. Um beijo! Fique com Deus, distribui. Vamos entender por que que o outro tem dificuldade, por que que você deve perdoar, independente do mito da caverna do outro. Isso é um mito e vamos jogar por terra. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar comigo aqui, porque eu tô pronta para responder as perguntas que vocês me fizerem, ok? Pena que eu não tô com o livro aqui que eu tô lendo, mas depois eu vou mandar para vocês, eu vou postar fotinho dele no próximo vídeo. Eu tô lendo um livro sobre Platão e a filosofia, muito legal, e a psicanálise, e como se reinventar dentro do consultório de psicologia. Beijo, fique com Deus, até a próxima, bye bye!